Pai, Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é a natureza dos demônios, os agentes da maldade no mundo espiritual. Infelizmente, muitos não acreditam nos demônios, e eu não estou dizendo de pessoas que não são crentes, mas sim pessoas crentes. Ah, demônio, não, está debaixo do meu pé. Fica usurpando acerca da figura demoníaca, achando que o demônio, pelas suas palavras, o demônio está longe. Não, meus irmãos, nós estamos guardados na presença de Deus, debaixo da potente mão do Senhor. O único que nos pode livrar dos demônios, dos agentes do mal, é o próprio Deus. Mas muitos acham que os demônios não existem, né? Da forma que eles existem. Eu não estou dizendo que as pessoas não acreditam que existe demônio e diabo. Se a pessoa está na igreja cristã, lê a Bíblia, sabe que existe. Mas acha que que eles não são agentes como a Bíblia descreve, porque não consegue entender essa questão. Mas aqui, na nossa lição de número hoje, o nosso texto áureo, capítulo 12, versículo 9, diz assim, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Irmãos, aqui está fazendo João, aqui quando ele teve essa visão, que ele viu o Senhor falando isso a ele, né? Nós vemos também que é uma questão na eternidade, que antes da criação do homem, o diabo foi lançado aqui na terra. Irmãos, é muito interessante porque ele foi lançado juntamente com os demônios, com os anjos caídos. Eu vou dizer que os anjos caídos que os demônios não são anjos caídos. Eu já ouvi dizer isso. Eu creio que os demônios são anjos caídos, porque quem criou os demônios? Os demônios não podem se reproduzir e também o diabo não pode criar seres. O diabo não pode, né? Então, para mim, todos esses seres que vieram com o diabo aqui na terra, todos eles foram lançados por Deus e eram anjos de Deus que depois se rebelaram contra Deus. Nossa verdade é prática. Os demônios são anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo seu maioral, Satanás. Então, eles seguiram Satanás, fizeram uma rebelião contra Deus, porque o diabo, vamos dizer assim, ele foi tão enfático nas suas palavras como esses anjos, que convenceu eles acerca da sua ideia, acerca do seu desejo e do seu plano, e muitos o seguiram. Claro, Galgara existia, com certeza, né, nesse momento, foi a vaidade que fez esses anjos caírem do céu. Claro que foi, porque mas como é o céu? Entrou a vaidade, entrou o sentimento de rebelião. Irmãos, Deus, ele permite tudo. Assim como tinha a árvore do jardim do Éden na eternidade, dentro do jardim onde Deus criou, então nós temos que crer também que isso foi propício no céu. O sentimento estava lá. E o demônio, ele se apropriou desse sentimento, o diabo se apropriou desse sentimento de rebelião e quis se rebelar contra Deus. Mas ele achou que Deus não sabia? Claro que Deus sabia. Então foi um engano dele muito terrível e Deus deixou, e no momento certo Deus o expulsou. E a nossa introdução. Não, mas aqui antes disso eu quero ler a leitura bíblica em classe, que está Apocalipse 12, do 7 ao 10, que é bem pequenininha, são apenas 4 versículos. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, nesse período que Deus expulsou, meus irmãos, Deus tem todo o poder, né? Deus mandou Miguel, teve uma batalha que a gente acha que teve uma batalha de muitas horas, de muitos anos, não. Foi uma pequena situação, a batalha que se diz, meus irmãos, que eu creio é expulsão. Eu acho que alguns quiseram resistir a essa expulsão e foram expulsos. Foi essa batalha que eu creio. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então, ou seja, todos eles foram expulsos. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com eles. Ou seja, engana todo o mundo. Irmãos, o diabo, ele enganou os anjos que viviam na presença de Deus, os anjos que viviam que vivia a glória do Senhor. Você acha
que se ele enganou os anjos, que dirá nós? Se ele não engana nós, nós queremos ser mais espertos que o inimigo das nossas almas. Se engane quem pense assim. Ele engana, ele é enganador. Ele, meu irmão, ele é enganador desde o princípio, desde a eternidade, quando ele enganou todos aqueles anjos acerca do seu plano. Então ele é enganador, ele engana o povo. Então nós não somos mais espertos do que ele, nós somos guardados pelo sangue suficiente, que é poderoso, sangue maravilhoso, o sangue de Jesus. É ele que nos guarda, é ele que nos livra. E aqui, ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, e o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Aí está falando da proximidade dessa profecia que vai se cumprir. Ele que acusa todos nós de noite. Assim como nós vemos no livro de Jó, que é bem ilustrativo acerca disso. Mas na nossa introdução, a demonologia é uma parte da angelologia, a doutrina dos anjos, porque tanto os demônios quanto anjos são criaturas espirituais invisíveis. A presente lição pretende mostrar a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e do seu maioral. Irmãos, as origens dos demônios, os anjos caídos e os demônios. Eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. A tradução judaica antiga descreve essa queda de maneira mais ampla na literatura apocalíptica do período interbíblico, com os oráculos sublinos e os livros de Enoque. Irmãos, isso aqui está falando acerca dos livros apócrifos, como ele foi lançado. Mas aqui nós vemos que todos eles, meus irmãos, foram criados por Deus. Repetindo, o diabo não pode criar ninguém, os demônios não se reproduzem, mas foram todos eles criados por Deus. Todos esses seres, o Satanás, os demônios, os maiorais dos demônios, todos eles foram criados, são criaturas, foi Deus que criou eles, mas eles se rebelaram contra Deus. Então, a origem dos demônios, como eles viraram demônios? Quando eles foram expulsos do reino da luz e eles foram lançados no reino das trevas, porque Deus também criou o inferno, foi Deus que criou todas as coisas, porque o inimigo das nossas almas não cria nada, só Deus que pode criar. Mas Deus criou para que eles tivessem tido uma punição, e a punição deles é uma punição eterna, já que eles estiveram tão perto da glória de Deus, agora se rebelaram com isso, não valorizavam acerca de estar na presença de Deus e agora foram lançados. Então a origem deles é que eles eram anjos criados por Deus e agora, depois de ter tirado essa espiritualidade de Deus, essa divindade do Senhor deles, eles se tornaram demônios. De bonitos se tornaram feios. E eu estou dizendo só uma ilustração. A expulsão do querubim ungido. A Bíblia diz, meus irmãos, em várias passagens, acerca da expulsão dele. Por que ele foi expulso? Porque ele quis ser maior do que Deus. Ele queria colocar o trono dele acima de Deus. Isaías teve essa visão. E agora, em João, aqui, nós vemos João no Apocalipse repetindo essa questão. Então nós vemos o quê? Que era um querubim ungido. Não era apenas um querubim. Ele não era qualquer anjo. Ele era um querubim ungido. Irmãos, nós não conseguimos entender a patente dessas palavras, porque a gente não entende qual é a hierarquia no céu. Por isso que a gente não consegue entender, né? Porque a gente não consegue entender nem o que é um anjo direito, quanto mais um querubim ungido. Então, com certeza, meus irmãos, é uma patente muito, muito, muito alta, está muito, muito próximo de Deus, porque não é qualquer anjo que já chega na presença de Deus, mas o querubim ungido, Lúcifer, Satanás, que depois se tornou Satanás, que é um anjo cheio de luz. Lúcifer é anjo cheio de luz. Nós vemos que ele tinha um grau muito alto no reino de Deus, mas ele colocou tudo isso a perder quando ele se rebelou contra Deus. Então ele foi expulso do céu, não somente ele, mas todos aqueles que ele enganou. Com o seu plano, ele enganou muitos e também foram expulsos. Os demônios da cultura pagã. Aí nós vamos ver que tem várias culturas que distinguem os demônios, mas todas elas falam de demônios. Todas elas falam de seres maus. Todas elas, meus irmãos, é costume falar de outros seres que fazem mal às pessoas, seres que fazem coisas terríveis contra outras pessoas. E aqui tem um dado aqui, com a sua queda, aqui
mais à frente. Os demônios foram posteriormente concebidos como seres espirituais, intermediários, bons ou maus, ou seja, os anjos e os espíritos malignos. Então, todos, meus irmãos, acabam acreditando numa força maligna, numa força de outro. Isso é uma força negativa. Meus irmãos, quando fala de força negativa, mas não existe demônio, existe força. Quem é a força negativa, irmãos? Então nós vemos que cada um interpreta essa questão da força negativa, outros trazem outros nomes, mas são demônios que fazem o mal, claro, com toda espaço que Deus dá, porque Deus que fala, Deus é quem determina até o inimigo das nossas almas pode ir. E aqui no tópico 2, a batalha no céu, o arcanjo Miguel e o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, o diabo, Satanás. Houve uma batalha, como nós já dissemos, houve uma batalha, mas a gente tem que entender, meus irmãos, que com Deus se coloca a batalha, mas como nós já falamos, eu vou repetir, não é uma coisa de 10, 20 dias, que nem aconteceu a Segunda Guerra Mundial, de demorar 5, 6, 7 anos, que quando começou as invasões em 1938, 1939, e a guerra acabou em 1945, ou como a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918. Não é esse tipo de coisa que ficavam nas trincheiras, que os anjos de Deus ficavam esperando os demônios atacar porque eles não queriam sair. Não, meus irmãos, não é nada disso. O que acontece é que, como nós já falamos, houve uma resistência. Mas aqui, Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus. Então, ele é mais poderoso que Lúcifer, porque ele pelejou pelo poder de Deus. Então, quem deu poder para ele foi o próprio Deus. Não estou dizendo que a patente de Satanás é maior do que o do arcanjo Miguel. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Miguel pelejou através do poder de Deus. E Satanás pelejou através do poder de quem? Do poder que foi dado a ele. Porque a ele, meus irmãos, eu creio, e muitos também defendem essa questão, que não foi tirado o poder de Satanás. Não foi tirado. O poder que ele tinha no céu não foi tirado. Porém, ele foi tirado da sua formosura, a sua divindade, a divindade que espelhava, Deus espelhava nele. É que nem uma pessoa quando está na igreja, você vê que a pessoa está formosa, tem outros ares a pessoa dá, mas quando a pessoa sai da igreja, você vê que a pessoa fica com outros ares, fica diferente, não porque a pessoa está mais bonita, mas a pessoa fica diferente, né? Parece que tira aquela formosura da espiritualidade de Deus, aquela divindade que a pessoa espelhava através do Espírito Santo, a pessoa perde. Então a mesma coisa com Satanás. Então agora ele se torna uma serpente, um dragão. Foi tirada a sua formosura, porque ele era um querubim ungido, formoso, foi tirada a sua formosura, mas ele tem poder sim, limitadíssimo, claro, mas ele também tem poder. E aqui no 2, a expulsão de Satanás. Essa passagem é muito disputada. Quando fala acerca das passagens de Apocalipse, de Isaías, as pessoas às vezes colocam muita coisa, meus irmãos, sem necessidade, né? Começa a querer disputar a teologia, sendo que o texto é claro, ele foi expulso. Agora, que momento que ele foi expulso, meus irmãos? Que ano que ele foi expulso? Não dá para nós sabermos. Mas eu quero ler esse tópico 2 aqui, rapidinho. Essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos, e há diversas interpretações. Nessa guerra escatológica, aos que acreditam que se trata da queda original de Satanás, e outros afirmam que não há ligações com essa queda. Outra interpretação é que Satanás teria acesso ao céu antes da ascensão de Jesus. O argumento usado se baseia em algumas passagens do Antigo Testamento. Irmãos, ele tem acesso às regiões celestiais, não ao trono de Deus, né? Nós temos que, vamos dizer assim, pelo menos entender bem. Ele tem acesso às regiões celestiais, onde acontecem as guerras, onde acontece a batalha espiritual, como nós estamos estudando nessa lição. Não ao trono de Deus, né? Porque Deus, ele está no seu trono, ele pode falar do seu trono e em qualquer parte, em qualquer lugar do mundo pode ser ouvido. Ele falando do seu trono. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, né? Então, nas regiões celestiais, não que ele tenha acesso ao trono de Deus para falar com Deus, tem cartão VIP para entrar e sair do trono de Deus. Não, eu creio que ele não tem acesso. E a Bíblia não fala que ele tem acesso ao trono de Deus. Quando teve o debate com Satanás
acerca de Jó, nós não vemos falando que ele está no trono, fala que ele passeia ali e Deus, ele vai falar com Deus, mas aonde ele vai falar com Deus? Com certeza nas regiões celestiais. De uma forma ou de outra, a derrota do inimigo já está decretada, conforme revelou o próprio Senhor. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Né? A expressão eu via diz respeito a uma ação contínua. Isso mostra que Jesus contemplava em visão a queda de Satanás enquanto os 70 pregavam o evangelho. Ou seja, né, os 70 pregavam o evangelho e Jesus estava contando esta visão. Então é real. Ele caiu do céu mesmo, agora vai dizer que é figurado ou não é. Assim como dizem que Ezequiel 28 é só o rei de Tiro, não, mas faz uma figura acerca de Satanás. A vitória final sobre Satanás. A derrota final de Satanás, na verdade, teve início com a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Irmãos, só uma questão aqui. O diabo não queria que Jesus morresse na cruz. Na verdade, o diabo queria que Jesus descesse da cruz. Né? Então, a derrota do inimigo, claro, ele já está derrotado desde a eternidade, mas a derrota, de fato, se contemplou ali na cruz do Calvário, quando ele não tem mais poder sobre o homem. Ele nunca teve poder sobre o homem, mas no sentido de ter toda essa liberdade. Né? E Jesus agora pode ser o mediador entre Deus e o homem. Né? Jesus, ele que morreu na cruz, ele que é a propiciação dos nossos pecados. Agora o homem pode se sentir liberto do seu pecado, coisa que no Antigo Testamento não sentia. Existia uma cobertura, o sangue do animal cobria o pecado do homem, não tirava o pecado do homem, mas cobria. E agora nós podemos ser livres do nosso pecado, dessa consciência que pesa, dessa consciência que muitas vezes faz mal à nossa vida, porque nós somos corpos limitados. Então nós temos essa possibilidade, essa possibilidade de ter o Espírito Santo como nosso consolador, nos direcionando acerca das coisas que nós deveríamos fazer. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo descia, usava o profeta e depois subia para Deus. Então quando Jesus morre na cruz, nós temos todas essas possibilidades e foi se instaurado sim para que o homem pudesse pregar o Evangelho e que outras vidas pudessem ser resgatadas através de Jesus. E aqui no tópico 3, o maioral dos demônios, a serpente. A serpente, ela engana. Nós vemos no Jardim do Éden como ela enganou Eva. Ele enganou Eva. A gente vai dizer, mas ele mentiu tanto para Eva que enganou. Não, meus irmãos. Ela seria diferente mesmo. Olha, se você comer, você vai saber o bem e o mal. Porque ali, no entanto, eles estavam cobertos ali pela presença de Deus e não tinha malícia. E quando ela comeu, ela realmente viu, ela percebeu que ela estava nua. Quem disse para ela que ela estava nua? Por que ela não podia estar nua? Se estava ela e o esposo ali no Jardim do Éden. Então, quem disse a ela? Foi a sua consciência, foi a sua malícia que disse a ela. E fora outras coisas que ela começou a achar. Porque antes disso ela teve algumas ideias, porque Deus ele quer assim. Né? Começou algumas situações que a serpente enganou ela, dizendo que ela seria igual a Deus. De fato, ela foi igual a Deus, ela conseguia enxergar o outro lado, porém, não igual a Deus em poder, em divindade e glória, porque talvez foi isso que ele, da forma que ele usou para enganá-la. E aqui, no tópico, na parte 2 aqui do 3, não é possível decretar, Satanás, não é possível decretar todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. Irmãos, fica difícil a gente nomear todos os nomes de Deus. Tem muitos que estão colocando apelidos no diabo. Irmãos, é diabo, Satanás, não tem que ficar. Tem outros nomes que outras culturas usam, né? Beelzebu, mas não criar nomes, não criar apelidos para o inimigo das nossas almas. Ele tem nome e alguns dizem que até sobrenome, porém nós não devemos passar disso. Se na Bíblia está dizendo diabo, Satanás, Beelzebu, serpente, dragão, então quando nós vamos falar do diabo, a Bíblia ela fala acerca do diabo. No Antigo Testamento fala da serpente, no livro do Apocalipse vai falar do dragão, a antiga serpente, mas nós sabemos, não ficar colocando apelidos no inimigo das nossas almas. O diabo, o termo grego diálogos, caluniador, é usado com frequência na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Satã, adversário. O termo vem do verbo diabolo, acusar, difamar, enganar, provocar um desacordo, ou seja, essas palavras que às vezes a gente tem na nossa língua, isso é origem grega, origem hebreia,
porém nós vemos que temos que adotá-la sim, foi adotado na nossa língua portuguesa, para que a gente venha usar dessa forma, porque tem um significado, desacordo. Se você for procurar o diabo no dicionário brasileiro, o dicionário Aurélio, que é um dos mais famosos, você vai ver lá que vai estar especificando o que é o diabo. O diabo é enganador. Ele usa daquilo que ele sabe, porque ele sabe muito, ele conhece muito, irmãos, ele conhece todas as estações da Terra, ele conhece cada ponto dessa Terra, ele conhece tudo. Tudo no céu, na terra e no inferno. Ele já passou por todas as gerações que se possa imaginar nessa terra. Ele já viu todas as pessoas bíblicas que a gente está estudando aqui, meus irmãos, ele viu foi ao vivo. Ninguém disse para ele quem eram essas pessoas, ele viu ao vivo. O próprio Deus, ninguém disse para ele que ele é Deus, ele contemplava a majestade de Deus ao vivo. Ninguém disse para ele acerca dos anjos, ele estava com os anjos ao vivo, ele estava na eternidade ao vivo. Então, nós vemos que ele engana. Ele engana porque ele sabe enganar, ele engana porque ele conhece para enganar. Então a pessoa engana porque conhece. Então ele conhece muito, 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 muito mesmo. Então ele engana porque ele conhece. Então nós vemos, meus irmãos, que a gente tem que se apegar a Deus verdadeiramente. Tópico 4, o poder de Jesus sobre os demônios, o contexto bíblico. Irmãos, Jesus tem todo o poder sobre os demônios. Quando a gente vê Jesus passando por essa terra como homem, ele também, como Deus, claro, a sua divindade se colocava, Deus ele se manifestava, o seu poder se manifestava. Nós vemos aqui que Deus, ao se manifestar, ele expulsava os demônios sabiam quem era Jesus. Então Jesus tem autoridade. Há relativamente pouco registro sobre os demônios no Antigo Testamento. A Septuaginta traduz os 4 termos hebraicos. Aqui vai falar que realmente há poucos menções sobre os demônios. Nós vamos ver mais falas sobre demônios nos evangelhos, né? Eles são malévolos, podem entrar nas pessoas e causam todo tipo de doença, embora nem todas as enfermidades sejam de origem demoníaca. Claro, algumas questões são Deus, quem criou o corpo do homem foi Deus, né? Então algumas doenças que acontecem na pessoa, às vezes é coisa de Deus, Deus que permite, né? Não tem como nós, não temos resposta para tudo. Tem coisas, meus irmãos, que é só a eternidade com Jesus que vai poder responder alguns questionamentos do homem, né? O tópico 2, o triunfo de Cristo. A vitória preliminar de Jesus sobre Satanás começa na tentação do deserto. O diabo viu ali um Jesus no mundo, na terra, com fome, claro, sentindo as dores de homem. Ele ofereceu aquilo que ele oferece. Porém, Jesus ele estava vazio das coisas dessa terra. No sentido, estava com fome, estava com desejo. Porém, estava com muito cheio do Espírito Santo. E a nossa conclusão. Os demônios são reais, são espíritos maus e imundos. O oposto dos anjos. Jesus é a única garantia de que eles nada podem contra nós. Antes, Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos dará dano algum. Quem dá poder é Deus, quem nos proporciona o poder é Deus, quem nos concede o poder é Deus. É de Deus que vem o poder, é de Deus que vem a autoridade. Nós não temos autoridade nenhuma, só através do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, você se cuide, nós vamos nos cuidar. Pedimos para Deus que a gente vigie, porque os demônios eles são reais, eles agem. Isso não age mais na nossa vida, porque Jesus tem misericórdia de nós. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.